Quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero aprender a tocar como o menino. Você percebeu ali no contrabaixo ali como é que o negócio tá? Ele está se exibindo. Quem sabe faz ao vivo, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Você está pronto para receber a palavra? Amém. Daqui a pouco você recebe. Só abre aí agora, Filipenses 2. Estou ouvindo barulho das folhas e eu gosto de ouvir, por isso eu não vou falar o versículo, porque se eu falar, a mídia coloca na tela. Filipenses 2, e versículo de número 25. O mistério que estava oculto foi revelado. Filipenses 2, 25. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipe e ele diz assim: julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito. Eu quero que você associe esse nome, ok? Epafrodito era uma pessoa que ajudava a Paulo. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como este. Amém? A minha pregação acabou, e eu quero honrar a vida do pastor Luciano, que vai estar ministrando para nós hoje. Amém? Eita, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Faz tempo que eu não vejo vocês desse nível, desse prisma. Parece até, como é que eu posso dizer, estranho. Um ano já que praticamente eu não ministro nada. Mas isso para Deus não é nada. Como a Bíblia diz que um dia para Deus como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, para Deus não passou nada ainda, amém? Não é isso que diz Salmo 92? Para Deus um dia como 1000 anos. E 1000 anos é como a noite, a vigília que passou. Então, para Deus isso não é nada. Tá certo? É uma fagulha no universo, tá bom? Estou muito contente de estar aqui com você essa noite. É uma honra para mim estar aqui. Fico muito feliz de ver cada rosto. Muitos até eu não conheço, devido ao tempo que eu estou afastado por um probleminha que ocorreu, mas está passando. Amém? Diga, isso é passageiro. Tá bom? Aleluia. Por onde eu começo, pastor? Nem se não vai pregar direito. Estou brincando. Brincadeirinha. Glória a Deus. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Amém, amados? Certamente, se o pastor Ana ministrasse, Deus também teria a palavra para o seu coração. Mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Tá bom? Amém? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, deixa aberta aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Paulo fala muitas coisas nessa carta que ele escreveu àquela igreja. Era uma igreja muito licenciosa, havia muitos problemas naquela igreja. Os mais simplesinhos eram incesto nas famílias e por aí vai. A cidade em si era muito licenciosa, a cidade de Corinto. Então, Paulo escreveu não somente uma carta, mas duas. E na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele deu algumas recomendações. Eu sei que você vai ler aí atrás de mim, eu leio aqui, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. No verso 16,
Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Amém? Diga, não desanima. Vamos orar? Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos nessa noite e sabemos que Tu és o Deus Supremo e a Tua palavra está acima de todas as coisas, Senhor. E eu Te louvo por Tua graça e pela unção do Espírito, sabendo, Senhor, que o Senhor me conduzirá, não somente a mim, mas a todos os nossos corações nessa noite, para que a Tua palavra prevaleça e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo diz: por isso não desanimamos. Por isso, irmão, o quê? Para você entender o que Paulo está dizendo aqui, você tem que ler os versículos anteriores, o contexto da palavra, amém? Se você olhar o contexto inteiro desse capítulo, ele fala aqui muitas coisas, e uma delas é da onde veio o teu poder. Uma das coisas que ele enfatiza aqui é que o seu poder vem de Deus. Não é do seu entendimento, não é do quanto você lê a Bíblia, não é do quanto você sabe a Bíblia. Sabia que você não consegue nunca impressionar Deus com o quanto você sabe da Bíblia? Sabia? Por mais que você lê a Bíblia, que você tem que lê-la, mas isso não impressiona Deus. Você não vai impressionar Deus por saber todos os versículos da Bíblia. Amém? Deus quer que você saiba? Claro que quer. Mas isso não impressionará Deus. O seu poder não vem do seu conhecimento. O seu poder vem de Deus. É o que Paulo fala aqui a partir do versículo 7 desse capítulo. Ele diz: tendo, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então não é o que você faz, não é o que você sabe, mas é quem Deus é. E o quanto mais você conhecer Deus, mais você vai se anular na sua vida natural e vai começar a andar como Deus quer que você ande. Sabe por quê? Porque Deus não é uma carne. Deus é um espírito. Portanto, a sua vida é espiritual. Tá bom? A vida é espiritual, amados. Não tem como nós que nascemos de novo tentarmos viver uma vida fora do espírito. Porque a vida é espiritual. Tudo que envolve você, tudo que está ligado a você, torna-se espiritual agora. Porque você é um espírito. Não tem como um peixe viver como um ser humano. Ele não é um ser humano, ele é um peixe. Então ele só consegue viver aonde? Dentro da água. Não tem como nós, seres humanos, vivermos dentro da água. Porque nós somos humanos, não temos membrana, não temos aquelas coisas que o peixe tem para respirar dentro da água. Então você só conseguirá frutificar sempre como? Sempre no meio para o qual você foi gerado. Amém? Que é no Espírito. Se Deus é o Espírito, você foi gerado no Espírito, o êxito da sua vida vai ser no Espírito. Nunca será na sua carne, nunca será pelo que você sabe, nunca será pelo seu conhecimento, ou quantos versículos você decorou da Bíblia. Amados, eu sou um bom exemplo disso. Por quê? Porque durante a minha vida inteira, esses 41 anos de evangelho, eu li a Bíblia muitas vezes. Mas você acredita que isso não me torna mais próximo de Deus do que você? Sabia disso? E Deus me provou isso, esse tempo. Não é o quanto você leu a Bíblia. Eu já cheguei a ler a Bíblia, amados, toda em 10 dias. Sabe o que é isso? Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Alguém aqui sabe? Já contou? A Bíblia tem 66 livros, você sabe disso. Se você pegar todos os capítulos da Bíblia e somar tudo, se não me engano, dá 1.100 e alguma coisa. O que eu fiz? Dividi a Bíblia em 10 dias. Sabe o que eu fiz? Eu lia 118 livros por dia, 118 capítulos por dia. E acabei em 10 dias. Fiz isso uma vez, outra vez. Então eu li a Bíblia andando em casa, a Aninha testemunha disso, umas 8 horas por dia, sem parar. Eu estava desempregado, falei, vou ler a Bíblia. E lia. Consegui decorar muitos versículos da Bíblia. Não precisa nem olhar a Bíblia, sabendo o versículo, e até o lugar da folha. Mas isso
não muda a sua vida. Isso não muda a minha vida. Sabia disso? O que muda a vida é você entender que você é um espírito e passar a viver no espírito. Passar a viver entendendo que está conectado a Deus todo o tempo, amados. Não muito saber. O saber é bom? Sim. Mas o saber sem a unção não resolve nada. Nada, amados. O pastor Júnior disse uma frase isso há muitos anos atrás, num encontro de homens. Ele disse assim: o saber Ele disse assim: o saber nos colocaria em uma posição boa, mas a unção nos traria honra. O saber, ele nos levaria a uma posição boa na vida. O conhecimento nos levaria a um lugar bom, mas a unção é que ia fazer a promoção na nossa vida. Então, o conhecimento, a letra, o conhecimento da letra, sem a unção do Espírito, não funciona. E Deus, Ele é o quê? Diga para o seu irmão, um Espírito. Se Deus é um Espírito, a vida é espiritual. A vida é espiritual. E nós precisamos entender isso essa noite. Eu quero compartilhar com você coisas importantes para que você saia daqui enriquecido essa noite, como você tem saído todas as noites. Amém? Diga, a vida é espiritual. No livro de Hebreus, capítulo 12, ande um pouquinho para frente na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, 9. Diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Ou ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Amém? Em algumas traduções fala, estaremos em submissão ao Pai dos Espíritos. Então, Deus é o Pai do seu Espírito. Deus não é o pai da sua carne. O pai da sua carne é o pai que te gerou com a sua mãe. Esse é o seu pai da sua carne. Mas o pai do seu espírito é Deus. Amados, a única forma que existe de você entrar em contato com Deus através do seu espírito, que é a vida espiritual. Deus não é o pai da sua carne. Por isso começamos esse culto. O primeiro texto que lemos foi: por isso não desanimamos. Agora vamos voltar lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, que diz: por isso não que desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, que é o nosso espírito, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Se existe algum problema na sua vida hoje, você está passando por alguma tribulação, não preste atenção nisso, tira o foco disso, não fique focando no problema, não vai resolver, não vai mudar nada. Tem que focar naquilo que vai permanecer, que é o seu espírito, que é Deus, amém? Às vezes sentimos uma dor. Amados, se você focar na dor, a dor vai aumentar, a impressão que vai dar é que a dor ficará maior. Então para de prestar atenção na dor. Para de prestar atenção no problema. Não fique prestando atenção no que está errado no seu corpo. Não atentando no que você vê. Você está vendo alguma coisa errada em você? Eu tenho visto, dia após dia. O diabo
cada dia que eu levanto e olho para aquela coisa, o diabo fala, está vendo? Ainda está aí. Está aí. O diabo quer que eu me prenda no que eu estou vendo. Mas a Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque elas vão passar. Isso é um momento. Isso vai passar. Deus é um espírito. Então, quando Deus olha do céu, ele vê o seu espírito. Ele é o pai dos espíritos. Ele não é o pai da sua carne. O pai da sua carne é o que te gerou. Mas Deus é o pai do seu espírito. Amados, quando Deus formou o homem e colocou ele no jardim, a Bíblia diz que Deus vinha começar em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem todo dia, porque era da sua natureza a comunhão. Todo dia, toda a viração do dia, Deus estava lá para conversar com Adão. Certo dia, houve um estresse entre Adão, Eva e a serpente. Deu ruim. Deu ruim. Aí o que aconteceu? Adão se viu na sua carne como ele estava. Mas Deus não fez ele para ficar vendo ele na carne. Deus fez ele para ficar vendo ele no espírito. Só que porque deu ruim, agora Adão se via como ele não era para ver. Começou a atentar no que ele estava vendo. E quando ele viu, se atentou no que estava vendo, o que ele fez? Escondeu. Aí Deus veio no mesmo lugar, no outro dia. Cadê o cara? Já era. Não estava mais lá. Agora, você sabia que Deus sabia onde Adão estava? Deus sabe tudo, amém, amados? E Deus, quando chegou no lugar que ele havia deixado no dia anterior, cadê o homem? Não estava. E Deus começa, Adão, onde você está? Mas Deus sabia. Deus sabe tudo. E Adão falou, Deus, sabe o que é? Eu estava pelado. Quase Deus falou para ele, grande coisa. Eu te vejo todo dia. Só que o contato de Deus não era com o Adão exterior, era com o Adão interior. Então Adão falou, estava nu, Senhor, tive vergonha, medo, me escondi. Ele falou, quem te fez saber que estava nu, Adão? Ou seja, você estava nu todo dia, cabra. Como é que você descobriu isso? Ou seja, Adão passou a tentar, na sua terminologia humana, externa. Mas Deus é o Espírito. Ele é o Pai dos Espíritos. Amém? Então, amados, Deus, Ele quer que nós entendamos que se nós prestarmos atenção no nosso exterior, ficarmos ligando para isso, ficarmos com o nosso foco naquilo que vai terminar, o tempo vai passar, a gente vai envelhecer e as coisas não vão mudar. Mas Deus quer nos trazer para um nível melhor. Amém? Um nível de excelência. Amém, amados? Quantos de vocês estão usufruindo dessa luz aqui toda? Todos nós estamos usufruindo da luz, não estamos? Estamos desfrutando da luz, podemos ler. Isso vem através de quê? Da energia elétrica. Amém? Todos nós aqui entendemos sobre eletricidade? Não. Mas mesmo assim, ela funciona para nós. Não é isso? Todos nós aqui sabemos que é ligar e desligar uma chave de uma casa. Nós sabemos se for para cima, ou dependendo do disjuntor, a luz acende. Para baixo, apaga. Mas eu não sou eletricista, você não é eletricista. Mas nós desfrutamos o quê? Da energia elétrica. Dos benefícios que a energia elétrica nos traz. Eu não preciso entender dela para desfrutar dos benefícios dela. Se nós subirmos num prédio de 10 andares e pularmos, nós vamos se dar mal, não vamos se dar mal? Por quê? Porque nós estamos sujeitos à gravidade. Nós entendemos sobre aquilo? Não. Mas sabemos que vai nos machucar. Então, se nós nos metemos no caminho da gravidade ou no caminho da eletricidade, isso vai nos prejudicar. Ou, independente de conhecermos ou não, nós desfrutamos daquilo. Isso nos atinge, amém? Na vida espiritual é a mesma coisa. Mesmo que você não entenda sobre a vida espiritual, ela vai te afetar, quer você saiba ou não. É igual. Então você precisa aprender, nós precisamos aprender que a vida é espiritual. E não é pelo que você sabe, é pelo seu relacionamento com Deus. É o quanto você vai desenvolver o seu espírito. O seu espírito, amados. O saber muitos versículos, como eu sabia, não me ajudou muito. Se ajudasse, eu não teria tido infarte. Eu não teria que ter colocado uma sonda.
Não teria passado por sofrimentos da minha carne após sofrimento, dia após dia. Então não é o que você sabe, é o quanto você aprendeu a desenvolver o seu espírito. Então eduque o seu espírito. Eduque o seu espírito. Diga para o seu irmão, aprenda a educar o seu espírito. Amém? Através da oração, através da leitura da palavra, através da submissão às suas autoridades, aos seus pastores, aos seus líderes, aos líderes dos departamentos. Esse estilo de vida vai ajudar você a educar o seu espírito, a disciplinar o seu espírito. A disciplina na sua vida e na minha vida é tudo. Não é o saber que vai te livrar do dia mal, porque o dia mal, ele pode chegar. Efésios capítulo 6 diz, quando o dia mal chega, ele pode chegar, amados. E como é que você vai lidar com o dia mal? Se o seu espírito estiver educado, disciplinado, você vai passar bem. Você não vai se envolver pela situação natural. Porque você pode ter um corpo como eu tenho, como todos nós temos um corpo. Porém, nós temos que entender que não vivemos pelo corpo. Vivemos no espírito. Porque a vida é espiritual. Você sabia que Deus pode se relacionar com todo tipo de ser que Ele criou? Sabia que Deus fala com o cavalo? Com o burro? Com a vaca? Sabia disso? Só que eles não têm espírito. Como é que Deus fala com eles? Amados, Deus, o poder de Deus é limitado, não tem limite. Deus é ilimitado. Você não pode medir o poder de Deus. Você não pode medir até onde Deus vai. Deus vai até onde Ele quer ir, porque Ele é Deus. Deus não ser incriado, Ele não foi criado, Ele já existia, sempre existiu. E Ele fala, Ele tem o poder de se comunicar com qualquer criatura do universo, porque Ele é Deus. O sol obedece a Deus, as estrelas obedecem a Deus, os animais, mesmo que não haja espírito neles, eles obedecem a Deus. Tanto que quando o Noé fez a arca, Deus não falou, vaca, pega o teu marido, cavalo, pega a égua, o leão, pega a leoa e vão para a arca. Eles não foram? Não foram assim? Não foi assim que aconteceu? Eles foram para a arca. Então Deus falou com todos aqueles animais, com os passarinhos, com as cobras, com tudo que havia vida. Porque Deus os criou. Amém? Então Deus tem o poder de se comunicar com toda a sua criação. Seja ela trina como Ele, com espírito, alma e corpo, ou não. Sabia que o cachorro, o gato, o passarinho não tem espírito, amém? Tem só corpo e alma. Mas mesmo assim, Deus tem o poder de falar com eles. E eles obedecem. Amém? Porque Deus não é limite para se comunicar. Tanto que quando Deus chamou Adão, após o pecado, Adão já estava espiritualmente o quê? Tinha caído, estava morto espiritualmente. Estava separado de Deus. Amém? Mesmo assim, Adão conseguiu ouvir Deus. Amém? Mas hoje, na nova aliança, nascidos de novo, Deus não fica falando no seu ouvido, Ele fala no seu espírito. Porque Deus é o espírito. Porque a vida é espiritual. Amém? A vida é espiritual. Então hoje, há uma graça, há um favor da igreja em nos comunicarmos com Deus. Só que falamos com Deus muitas vezes com os nossos lábios, amém? Porque é a expressão do nosso espírito. Temos uma boca para falar, amém? Mas Deus lida com o nosso espírito hoje. Então, quando a dor chega no teu corpo, ou quando alguma circunstância, a alma fica agitada, quando a sua alma fica triste, amados, isso são coisas externas. É Deus falando com você. Para de olhar para isso. Para de olhar para a dor. Para de viver no sentimento. Sabia que nós temos sentimentos? E muitas vezes queremos ser acariciados na nossa alma? Ou não sabia? Sabia que a alegria, tristeza, aquela euforia, muitas coisas fazem parte das nossas emoções? Só que Deus não é uma emoção. Deus é um espírito. E às vezes queremos ser
como que acariciados na alma. Então, muitas vezes o homem, mesmo nascido de novo, quer viver nos sentimentos dele. Quer viver no que ele está sentindo. E a Bíblia fala aqui, ó, não atentando nas coisas que se veem, porque elas vão passar, elas são passageiras. Mas Deus é o Espírito. A vida agora, ela é espiritual. A vida é espiritual. Amém? Enquanto nós não aprendermos a desenvolvermos o nosso espírito, vamos ver pelo que vemos, pelo que sentimos, pelas coisas que tocamos, mas Deus é o Espírito. E a vida é espiritual. Estão me entendendo? Estou me fazendo claro? Tá dando para entender o que Deus quer te falar essa noite? Amados, hoje pela manhã, domingo, eu fui no hospital visitar minha irmã. Há uns dias, na quarta-feira, eu recebi uma mensagem. Um irmão meu do Rio de Janeiro mandou uma mensagem para mim dizendo que a minha irmã estava na UTI em estado gravíssimo, entre a vida e a morte. Olhei a mensagem e imediatamente liguei para uma irmã minha em São Paulo para saber o que houve. Ela falou assim, olha, a nossa irmã teve uma embolia, não é? Embolia pulmonar. Está na UTI, estado gravíssimo. Aí eu falei, ok, vamos orar. Oramos tudo, a igreja daquela frequência também está orando, ou começou a orar. E no dia seguinte minha irmã falou comigo, olha, ela não tem data para sair da UTI. Os médicos disseram que ela tem que ficar em observação e ficará lá. Aí minha irmã de São Paulo começou a trazer o relatório dela. Diabo nunca prestou e nunca prestará, certo? Você sabe, né? Aí minha irmã de São Paulo falou, sabe o que é, Luciano? Mamãe morreu de embolia pulmonar. Sabia que papai também foi assim? E eu só ouvindo. Ela, então, isso é normal, nós estamos tudo ficando velho mesmo. Sabe que o diabo manda recado, não sabe? Aí eu falei, mas qual é o quadro dela? Não, está na UTI sem previsão de saída. E se vai para o quarto ou se não vai, ninguém sabe, só Deus sabe. Ah, tá bom. Posso ver ela? Como é que eu posso ver ela? Não, amanhã você não pode ver, isso foi na sexta. Amanhã você não pode ver que vai o marido, vai a sobrinha. Eu falei, opa, peraí. O marido eu entendo, sobrinha é uma ova. Eu sou irmão. Quem vai domingo sou eu. Ah, mas é sobrinha. Não interessa o papa quem for. Eu vou domingo. Eu sou irmão? Eu acho que eu tenho mais direito de sangue que a sobrinha. Oxe, está me tirando? Eu falei, não. Falei, domingo. Pode avisar para a sobrinha que domingo quem vai entrar lá sou eu. Tá bom, vou. Mas eu falei, é assim mesmo vai ser. Eu vou domingo, ponto final. Quando que o marido vai? O marido vai sábado. Domingo ele é a sobrinha. Eu falei, era. Agora vai o irmão, certo? Porque eu tenho o mesmo sangue que ela. Então, domingo eu vou. Aí ontem à noite ela me ligou e falou, olha, a Verinha saiu da UTI, está na enfermaria agora. Agora pode todo mundo, pode o dia inteiro, não tem mais horário, mas se uma pessoa entrar, eu tenho que sair. Eu falei, tá bom, pode avisar que 10 horas eu estou lá, e eu vou. Quem estiver lá em cima vai ter que descer, eu vou subir. Beleza, cheguei lá hoje, não tinha ninguém, subi, conversando com a minha irmã, conversei uns 20 minutos com ela. Uma das coisas que eu tive cuidado de dizer para ela foi, o que Ana te falou? Ana é minha outra irmã, certo? Nessa aqui não. Essa aqui, vai pensar que é ela, tá? Aí eu perguntei para ela assim, o que Ana te falou? Ah, falou de mamãe, de papai. Eu falei, ó, vamos lá. Você é crente, minha irmã também é crente, certo? Eu falei, você sabe que Deus é o nosso pai, não sabe? Eu falei, sei. Eu falei, então, Deus morreu? Não. Deus já teve embolia pulmonar? Não. Deus já teve por o coração? Não. Falei, então, o seu pai não é papai. Papai já era, já foi. Você entende, Vera? Você entende seu pai, a sua herança? Porque minha irmã disse assim para mim, a nossa herança é assim mesmo, Luciano. Dá vontade de bater nela no meu telefone. Que é para me conformar agora. Falei, para com isso, Satanás do inferno. Eu falei, olha o seguinte, Vera, o seu pai não tem doença.
Vamos falar nós dois aqui, ó. Ela deitada no leito, eu falei, nosso Pai não tem doença. Ela falou assim, nosso Pai não tem doença. Eu falei, nosso Pai é Deus, nosso Pai é Deus. Nós somos curados. Ponto final. E ela falou, não, eu estou aqui com o celular aqui, ouvindo a minha igreja aqui, eu estou aqui na palavra, filme da palavra. Se eu fosse, eu fui, mas eu não fui, eu vou ficar boa. Eu falei, claro, eu quero ficar boa. Ninguém mostra ainda peru para morrer na véspera, mas não deu certo. Certo? Então ela está feliz, está firme lá na palavra. Eu falei, não ouça o que Ana te fala, minha irmã Ana, não ouça o que ela diz. Ela não é crente, ela não sabe nada de Deus, ela fala o que ela sabe, tá bom? Ela não está falando por mal, não. Mas eu não quero que você preste atenção no que ela diz. Que o que ela diz não é a verdade. A verdade é que nós sabemos, tá bom? Não é verdade, Luciano. Obrigado que você veio. Eu sei que a verdade é que a gente sabe, né? A gente não vai ficar discutindo com ela para não criar confusão. Mas deixa ela falar. Mas você sabe por dentro que ela vai falar. Você vai rejeitando tudo, tá bom? É assim que tem que ser. Porque a vida é espiritual. Eu falei, Vera, esse aqui é um momento só. Eu falei, há 1 ano atrás eu tive um infarto, o meu quadro era que eu ia morrer, só que eu estava lá com um bobão lá na emergência lá. Você sabia o que estava acontecendo? Eu tenho que ir para onde, moço? Me levaram para um lugar lá, botaram os aparelhos. Eu falei, para que isso? É que tua saturação está baixa. Eu falei, o que é isso? É que está muito baixo, tem que subir. Tá bom. Para mim estava normal. Eu falei, quando é que eu vou embora? Embora? Daqui você vai para a UTI. Eu falei, UTI por quê? Um médico falou assim, não, você tem que ir para lá, para a UTI, porque é para ficar melhorzinho. Sabe como é que é, né? Você não ficar mais confortável. Aí para ela disseram assim, ó, teu marido está quase morrendo. Disseram para ela, estava ruim, o trem estava ruim mesmo. Mas para mim eu estava normal. Eu não sentia praticamente nada. Eu sentia uma leve dor aqui há 1 ano atrás e me levaram para descansar um pouco. Pronto. Para mim estava assim, tá bom? Então, amados, o nosso corpo, ele pode até sofrer embates, pode até sofrer algumas pressões, pode até sofrer alguns momentos de resultado de você não ter cuidado dele. Quando o médico colocou em meu stent, ele falou assim, agora, pare de comer besteira, hein? Não vai sair daqui uma pizzaria não, hein? Isso há 1 ano atrás, certo? Há 1 ano atrás, hoje eu posso comer, mas não muito. Lá uma vez em quase nunca, mas ele falou, pare de comer besteira, hein? Pare de comer coxinha na padaria, hein? Isso não te pertence mais não, hein? Não quero ver você nunca mais aqui. Eu falei, tá bom, doutor, o senhor falou, está falado, não volto aqui nunca mais. Tá certo? Por quê? Às vezes, como vivemos, afeta o corpo. Mas só que nessa hora, enquanto o dia mal não chegou, para você ter festa. Ó, tranquilo? Então, você que está aqui hoje, e nunca foi para a UTI, nunca foi para o hospital, presta atenção. Para de comer besteira, tá bom? Às vezes culpamos o diabo de tudo. E muitas vezes, nós que engolimos o que não devemos engolir. Sabia que você é o que você come? Você é o que você come, irmão. Se você se entupir de coisa ruim, de porcaria, você vai ter problema de saúde. Aí depois você vai dizer, o diabo está me perseguindo. Está nada, é a sua boca nervosa que te perseguiu. Que levou você ao infarto, levou você a ficar gordão, levou você a emagrecer. Eu não quero comer porque senão eu quero entrar na garrafa. Não é por aí também, certo? Então cuida de você, cuida do que você come e para de ser uma Eva da vida, um Adão da vida. Sabe a síndrome de Adão, a síndrome de Eva? Não, eu comi porque ela me deu. Então, sabe, aquele jogo de empurra, não, eu comi porque ela me deu, a culpa é dela. Nada, ele queria comer, certo? Ele queria comer e jogou a culpa na mulher. Eu comi porque ela me deu. É a esposa que você me deu. Como que Deus, você é culpado. Você me deu a mulher me deu a fruta, eu gostava tanto dela, era tão bonita, eu comi. Você entendeu? O jogo do empurra. Então, para de empurrar as coisas para o diabo e assume a sua vida. Se você assumir a sua vida, você vai entender que a vida é espiritual. E tudo que você fizer vai ser uma direção do Espírito na sua vida. Amém, queridos? A vida é espiritual. Se você não entender isso, você vai viver na sua carne. Você vai viver nos seus sentidos, baseado nas suas emoções. Você viverá em função das coisas que você está vendo. Amém, queridos? Você entendeu isso? Um recado simples.
E não vou precisar me demorar muito para você entender que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. E aqui diz assim, ó. Onde é que estamos aqui? 2 Coríntios 4, 16, não é isso? Que lemos aqui? Final do versículo. Não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Ou seja, se chegou a doença, ela vai passar. Não era para ter chegado, não era para ter ficado no seu corpo, mas se chegou, ela pode ir embora. Rápido ou não rápido. Amados, depois que ela chegou, agora você tem que cuidar, tratar. Não tem jeito. Teve uma pessoa que disse para mim uma coisa que na hora eu fiquei chateado comigo mesmo, pelo que eu ouvi. Mas depois de um tempo, eu caí na real, entendi que ela estava certa. Há um tempo atrás, o ano passado, de novembro, outubro para dezembro, que assim, eu senti a dor no dia 22 de outubro, e fui para o médico. Do dia 22 de outubro até o dia 18 de dezembro, foi o tempo que eu fiz no cateterismo e angioplastia, certo? Colocou esse aqui em 18 de dezembro. Eu tive quase 2 meses para não aceitar que eu ia passar pela angioplastia, eu não queria, certo? Porém, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, eu falei, eu estou orando, estou crendo que eu não vou precisar passar nisso. Ela falou assim, meu irmão, é o seguinte, o tempo de crer passou. Como assim o tempo de crer passou? O tempo de crer passou. Você tinha que ter crido antes de ter. Desenvolvido o seu espírito antes. Agora que chegou, Deus vai curar de outro jeito agora. Ela falou, não estou dizendo que não tem mais jeito. Mas agora, relaxa. Para de estresse. Você quer conversar agora a palavra de noite, achando que vai mudar tudo? Não é assim que funciona. Ela falou assim, tinha que ter crido lá atrás, para não chegar nesse ponto. Então, não adianta, se você tinha que ter desenvolvido seu espírito, dia após dia, lentamente, devagarzinho, que você não cresce de uma hora para outra, amém? Ninguém cresce de uma hora para outra. A Ana Júlia demorou quanto tempo para crescer? Muitos anos. O bebezinho que está na barriga da Vanessa vai crescer no tempo certo. Ele não vai sair do berço dela e ficar grande que nem a Ana Júlia. Concorda comigo? Deus não faz assim. Não adianta, você não cresce do dia para a noite. E eu estava querendo agora correr com prejuízo. Ela falou assim, pode parar. Na hora eu não aceitei. Falei, não deu certo eu querer para não passar. Aí eu entendi que tudo deu no tempo certo. Certa vez, amados, eu estive num culto, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, e a mulher contou testemunho que ela foi em um culto e havia uma criança, que aquela criança estava praticamente condenada à morte. Por quê? A cabeça dela não tinha a forma da cabeça. Não sei se vocês já ouviram essa história. Ela chamava o João, o nome do menino era João mesmo, tá? Literalmente, era João. Então, só que a cabeça dele tinha um formato de ovo de Páscoa. E ela, como eu acho que era meio castelhana, ela falava assim, Joãozinho, ovo de Páscoa. Joãozinho, ovo de Páscoa, cabeça de ovo de Páscoa. Porque o ovo dele, a cabeça dele é no formato de um ovo. Então, os médicos consultaram, fizeram os exames diagnósticos e descobriram que parecia que faltava ossos. Por isso que a cabeça dele era deformada, daquele jeito. E oraram. Essa mulher falou que ela chegou para aquele menino e orou por aquele menino. Depois de 9 meses, o osso apareceu. Aí que ela foi entender que era o tempo da gestação da mãe dele. O tempo da gestação, quando a criança se formando dentro da barriga da mãe, para tudo se formar direitinho, não é 9 meses que Deus estabeleceu? Então é que ela entendeu. A criança foi curada na hora, mas houve o tempo da manifestação. Vocês entendem? Porque Deus é organizado, amados. Deus, Ele não faz nada às pressas, nada com rapidez, só porque você atrasou atrás. Deus não vai mudar. Deus não muda. Não é isso que diz a Bíblia, que Deus não muda? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não vai mudar. Amém?
Malaquias 3,6 diz, eu, Senhor, não mudo. Então, Deus não vai fazer uma coisa fora do que estabelecido por Ele mesmo, porque como é que eu posso falar? A pessoa, ela procrastinou. A procrastinação vai levar você depois a querer correr com as coisas. O que é procrastinar? Bom, eu tenho que limpar isso aqui, amanhã eu limpo. Aí você tem que varrer aqui embaixo, amanhã eu varro. Você vai procrastinando as coisas, depois você vai ter que fazer tudo às pressas. Não é assim que acontece? A procrastinação levará você a amanhã correr com o que tinha que ter feito ontem. Então, eu procrastinei lá atrás, na hora chegou o dia, chegou o mal chegou, e aí? Cadê o que tinha que se manifestar? Não veio, irmão. Não adianta. Você não vai impressionar Deus com quanto você sabe da Bíblia, quando você lê. Isso não impressiona Deus. Só uma coisa impressiona Deus: a fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, é impossível agradar. Vamos substituir a palavra agradar por impressionar. Deus tem fé. Amém, amados? Então, eu estou dizendo para você, dando o meu testemunho da minha própria vida. Tá bom? Então, leia a sua Bíblia. Amém? Mas faça as outras coisas também. Desenvolva o seu espírito. Obedeça às suas autoridades. Seja amoroso. Visite os enfermos. Ore pelos enfermos. Ajude quem precisa. Faça a sua parte como um todo. A vida no Evangelho é um contexto, não é um lado só. Amém? Você não está aqui somente para escapar do inferno. Isso é muito pouco. A vida é um conjunto de coisas. Amém? Então, enquanto não aprendermos isso e não desenvolvermos a vida no Espírito, vamos viver tendo problema no corpo. Por quê? Nós estamos olhando para o corpo, mas a vida é espiritual. A vida é espiritual, amados. Amém? Deus quer que entendamos e vivamos desta forma, para que não vivemos prestando atenção, atentando nas coisas que vão se desvanecer, que vão acabar, que vão passar. Deus quer que você olhe para aquilo que não vai acabar, que é Ele. Porque Deus é eterno. A sua palavra é eterna. E Deus pegou a sua palavra e colocou acima de todas as coisas. Deus não tinha por que jurar, Ele jurou pela sua própria palavra. Amém? Então a palavra de Deus, amado, está firmada nos céus. E Ele jurou por si mesmo, pela sua própria palavra. Então Deus e a palavra são um. Amém, queridos? Então a vida no Espírito é você entender que você tem que viver com Deus todo o tempo. Eu sei que você tem vontades naturais na sua carne, isso é normal. Mas não deixe essas coisas te dominarem. Amém? Você não vive pelo seu pensamento. Certa vez uma pessoa disse para mim, Deus não precisa de boas ideias. Deus precisa que você seja guiado. Somente isso. Quando você é guiado, tudo vai bem. Amém? Você vai ter pensamentos bons, você vai ter, as ideias vão surgir, não da sua cabeça, algo humano, mas aquilo que Deus vai ministrar a você. Amém? Deus vai guiar, amados. Uma vida no Espírito era tão rica, que você não vai ter tempo para olhar uma vida na carne. Amém? A vida no Espírito é tão rica que você não terá tempo para olhar para a vida na carne. Você não vai se distrair. Eu sei que problemas existem, eu sei que você pode estar passando por problemas, eu sei que você pode estar sendo pressionado por situações até na sua própria alma, coisas emocionais, sentimentais. Eu sei que eu entendo tudo isso. Porque você precisa do seu corpo para viver aqui na terra, amém? Com o corpo você entra em contato com o quê? Com o mundo natural. É com o teu corpo, senão você não poderia estar aqui. Então, você precisa do seu corpo. Você precisa do seu corpo. Porque é somente por causa dele que você está aqui no planeta Terra. Sem o corpo, você não tinha contato com o mundo natural. Com a sua alma, você tem contato com o mundo intelectual. E com o seu espírito, você tem contato com o mundo espiritual. É um conjunto de coisas. Amém? E no espírito, amado, o teu relacionamento com Deus não é na carne, não é na alma, é no espírito. É no homem que nasceu de novo, naquele homem que foi recriado, foi criado segundo o Espírito de Deus pela palavra.
Amém? É com esse homem que você entra em contato com Deus. Paulo chama ele de homem interior do coração. Paulo e Pedro se referem ao homem interior, ao homem de dentro. Então você não é mais uma velha natureza, uma velha criatura. Você é uma nova criatura. E a nova criatura anda em contato com Deus no Espírito. Porque daí que vem o contato de Deus. Daí que vem as direções de Deus. Amém? Foram abençoados? Amém? Você pode fechar seus olhos? Eu posso pedir para o pessoal louvor vir aqui, pastor? Rapidamente? Eu gostaria que cantasse aquela música lá do Querubim, tá bom? Estamos tocando a primeira musiquinha que ela cantou, tá bom? A música do Querubim, tá?